Senhor amado, graças nós te damos, Senhor. É muito bom termos renovado esse privilégio de estarmos juntos como igreja, demonstrando o nosso desejo de conhecer ao Senhor e de nos amoldarmos aos teus planos, vivermos de acordo com o teu poder, aprendermos a olhar o mundo de acordo com a tua mente e nos colocarmos à disposição desta forma para sermos frutíferos, para fazermos com que através de nós a tua vontade se cumpra, o teu reino venha e os frutos com os quais o Senhor quer abençoar essa terra sejam produzidos. Louvamos-te muito, Senhor, por isso. Nosso grupo aqui, pelos outros que estão reunidos neste momento, tudo isso é motivo de muita gratidão e também de pedido, o pedido que o Senhor, uma vez mais, com o teu Espírito Santo, toque nossas mentes, nossos corações, nossa vontade, nossa vida, Pai, para que as sementes que forem plantadas aqui, de fato, frutifiquem para a tua glória. É o Senhor que pode fazer isso, e é por isso que nós estamos apresentando esse nosso clamor a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok, nono encontro do Livremente. Hoje não tem jeito, nós precisamos terminar. Eu quero hoje, lembrando sempre do nosso tema, do início ao fim, o nosso tema, Gálatas 5:1, que já está musicado para ficar na nossa vida daqui para sempre, com uma lembrança de que Cristo nos libertou para mantermos a liberdade, mas existem diversos inimigos da liberdade, diversos fatores que querem submeter-nos novamente a uma vida debaixo de um jugo de escravidão. Isso inclui nossa vida mental. Por isso, Gálatas 5:1 precisa funcionar como uma advertência, ao mesmo tempo um estímulo que acompanha a nossa vida como um todo. Permaneçamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E essa liberdade envolve, obviamente, a nossa mente, uma mente livre. Hoje, nós vamos aplicar o nosso programa Livremente de Saúde Mental, as disciplinas do programa Livremente, ao tema da depressão. Então, cada um dos passos do programa Livremente, as cinco disciplinas do programa Livremente, cada uma dessas disciplinas aplicadas ao grande desafio que é uma vida que tende a nos deixar deprimidos, tristes. Como lidar com isso aplicando o programa Livremente? Os dados que nós temos já nos últimos anos, e essa situação toda da pandemia só fez agravar esses dados, os dados ligados à incidência da depressão na população em geral são muito alarmantes. A OMS já disse há muito tempo que a depressão deverá ser o maior mal do século XXI. A maior causa de transtornos, de dificuldades nos diversos níveis, no nível individual, família, trabalho, sociedade. É estimado que no início do século XXI, lá em 2001, aproximadamente 30% da população mundial já apresentava sinais, já apresentava sintomas de depressão, e muitos sem o saber. Nos Estados Unidos, o país das estatísticas, em que isso aparece muito mais bem estudado, a estimativa é que 17% da população apresenta episódios depressivos graves. Todos nós sabemos que a depressão ela tem
uma 50 tons de cinza. A intensidade da depressão e a frequência da depressão e a duração da depressão, a intensidade, a frequência e a duração variam muito. Para ser considerado um episódio depressivo grave, a pessoa precisa apresentar um quadro depressivo que dura ao menos 2 semanas e que tira a funcionalidade dela. Pois bem, a estatística mostra que 17% da população norte-americana tem ou apresenta episódio depressivo grave. Aqui no Brasil, mais recentemente, estudos feitos comparando, por exemplo, os primeiros 2 meses da pandemia, entre março e abril ou maio, houve uma incidência, um registro de aumento de 90% de casos depressivos. 90%. Eu não tenho aqui os números mais recentes, mas isso de fato é alarmante. Um outro indicador muito, muito, muito inquietante é que, mesmo antes da pandemia, aqui no Brasil, a venda de antidepressivos, entre 2015 e 2019, aumentou mais de 40%. Então, é um número avassalador, que demonstra que, de fato, a depressão, as suas diversas manifestações, nas suas diversas intensidades, é realmente uma questão fundamental na saúde pública em geral, mas quando o assunto é a vida de um discípulo de Cristo, a vida de um servo de Deus, a nossa existência engajados com o projeto de Jesus Cristo para nossas vidas, de fato a gente não pode deixar de considerar essa questão do que serve para nós como gatilhos, como ameaças para estados depressivos. O que é isso? O que significa entrar em depressão? Mas mais do que isso, não só a problemática, mas nós precisamos mesmo aprender e colocar em prática disciplinas que a palavra de Deus apresenta para nós trilharmos o caminho da solucionática. Em primeiro lugar, vamos falar aqui mais genericamente sobre a depressão clínica. Eu estou dizendo isso desde o nosso primeiro encontro, né? Nós estamos tratando aqui de questões da saúde da mente, com essa visão de que saúde da mente é sim algo que precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, precisa ser avaliado por profissionais das ciências da mente, e damos graças a Deus porque esse é um ramo que tem crescido muito, trabalho de psiquiatras, trabalho de psicólogos, trabalho de neurocientistas, farmacologia, que bom. Mas, essa é uma área que, de maneira nenhuma, pode ser deixada apenas aos cuidados dos que estão olhando o corpo e a psique, o corpo e a alma. Essa abordagem do corpo e da alma diagnostica quando alguém está entrando, ou alguém entrou num quadro de depressão clínica. A depressão clínica é aquela caracterizada como que realmente precisa de um tratamento clínico. Ela, em resumo, pelo menos 4 desses 7 sinais, ou 7 sintomas, precisam estar presentes para que uma depressão clínica seja caracterizada. Mudança de peso ou mudança de apetite, muito sono ou falta de sono, agitação ou então retardamento psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimentos de falta de valor ou então culpa excessiva, inabilidade para concentrar-se, incapacidade de tomar decisão, pensamentos suicidas recorrentes. Quando pelo menos 4 desses sintomas estão presentes, realmente é caracterizado como um quadro de depressão clínica e que bom que hoje existem profissionais muito bem preparados para ajudar
as pessoas, as famílias, a lidarem com isso. Mas nós estamos aqui para falar sobre o fato de que a depressão clínica, precisa ser abordada junto com sob uma perspectiva adicional. Não somente a perspectiva biológica, a perspectiva psicológica, mas a perspectiva do que acontece no coração, do que acontece no espírito da pessoa. E alguns desses sinais que estão aqui, sim, podem estar ligados a quê? A algo que, lá no nível do espírito, no mais profundo do ser, está muito desordenado. Está fora da atuação salutar e curadora da graça e da paz. A depressão, mesmo a que não é classificada como clínica, ela pode estar ligada, ela pode se manifestar através desses fatores, e as consequências, como nós sabemos, são terríveis. As consequências na família, as consequências no trabalho, as consequências nos serviços de saúde. Quadros depressivos podem trazer consequências desastrosas em diferentes áreas. A palavra de Deus para algo tão importante, tão relevante, tão contundente, obviamente a palavra de Deus se manifesta sobre isso. A Bíblia é repleta de descrições, de situações, de quadros de profunda tristeza ou depressão. Por exemplo, vamos ficar aqui em alguns apenas. O Salmo 6. Nesta semana que passou, a semana dos nossos últimos áudios, um dos salmos que eu mencionei recentemente, eu espero que vocês tenham refletido nele, e eu espero que vocês guardem isso no restante da vida de vocês. Essa é uma das vantagens de nós termos esse material na forma de podcast. Vocês podem ficar com eles para sempre. E eu recomendo uma visita periódica ao áudio sobre o Salmo 6. Ele é muito ilustrativo, ele é muito educativo, porque aquela experiência de Davi, muitas vezes, é a nossa experiência. E o caminho que Davi trilhou para encontrar a luz no final do túnel é o mesmo caminho para nós trilharmos. Vejam só que quadro depressivo. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Pois na morte, Senhor, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? E vejam a descrição psicossomática da depressão. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. E nós poderíamos ficar aqui todo o restante aqui da nossa aula lendo Salmos, por exemplo, além de outros trechos. Eu trouxe só mais um aqui, mas nós poderíamos gastar todo esse nosso tempo aqui lendo só os Salmos, o livro de Jó, enfim, uma série de outros trechos mostrando quadro de pessoas em profunda tristeza, em depressão. A Bíblia trata disso de frente. Salmo 42. Vejam o salmista: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim, a minha alma se derrama. E eu falo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Uma
A depressão, esse estado de profunda tristeza, estado depressivo, pode ser resumido na seguinte declaração: pode ocupar a mente, a nossa mente, um estado mental ocupado com a seguinte percepção, com a seguinte convicção, com a seguinte expectativa. Lembrem-se, percepção, convicção, expectativa. Esses são os componentes básicos da nossa vida mental. Percepção, convicção, expectativas. O pior de tudo é que o tempo não passa. As horas são intermináveis. Só sinto vontade de morrer. Não estamos afirmando que tristeza e depressão são sinais inequívocos de que estamos abrigando pecados. O que estamos enfatizando aqui é que quando você entrar no vale das trevas, e você entrará, você já passou por ele, talvez você esteja passando por ele. Quando você entrar, não deixe de buscar tratamento para o espírito e a mente, além do tratamento para o corpo. Lembre-se de que alegria e paz não vêm em comprimidos. Alegria e paz não vêm em comprimidos. Bem, quais são os elementos fundamentais para nós termos em mente quando queremos abordar biblicamente esse inimigo na forma de depressão? Em primeiro lugar, é encarar o seguinte: depressão é parte de um grupo de emoções ligados ao estado de tristeza. Como eu já mencionei, são 50 tons de tristeza. Frustração, apatia, melancolia, desesperança, depressão. Todos esses são estados que pertencem a esse arco-íris da experiência de estar triste. E a primeira grande pergunta que nós precisamos fazer, e a resposta que nós precisamos alcançar, é, biblicamente, estar triste necessariamente é algo destrutivo? Toda tristeza é destrutiva? E a primeira convicção que a gente precisa ganhar é que não. As Escrituras, com seu olhar bem realista sobre a nossa condição, as Escrituras ensinam que episódios de tristeza podem ser construtivos. Na realidade, é através de episódios de tristeza que boa parte da edificação de um caráter à semelhança de Cristo acontece. É através de episódios de tristeza que nós vamos, muitas vezes, ganhando esse caráter à semelhança de Cristo, que é o propósito, que é o objetivo, é para onde nos leva a nossa regeneração. Paulo tem um trecho, segundo os Coríntios, capítulo 7, é um trecho muito, muito, muito elucidativo sobre essa questão da tristeza e dos dois lados da tristeza. A tristeza que destrói e a tristeza que constrói. A tristeza que derruba e a tristeza que edifica. No versículo 7, eu recomendo a leitura no versículo 10, e eu recomendo a leitura de todo o capítulo 7 de 2 aos Coríntios, porque ali Paulo está tratando de um caso que está ocorrendo na igreja de Corinto, que uma determinada pessoa errou feio, pisou feio na bola, e essa pessoa estava sendo disciplinada. Estava dando a ela uma oportunidade de edificação. E Paulo precisou tratar nesta carta dessa questão de como que nós, no corpo de Cristo, precisamos enxergar que a tristeza, sim,
tem um papel a cumprir na nossa edificação, mas ela tem um perigo de se transformar em algo destrutivo. Paulo fala sobre isso lá nos capítulos iniciais, capítulo 1, capítulo 2. A maneira como a tristeza no corpo de Cristo precisa ser, sim, experimentada, mas não permitindo que isso leve a um aspecto destrutivo. Até que aqui no capítulo 7, no versículo 10, ele diz com todas as letras, porque quando a tristeza é segundo Deus, atenção, quando a tristeza é segundo Deus, ela frutifica na forma de uma transformação. Ela ganha uma transformação, e atenção, uma transformação a que nível? No nível mental. Você sabe que a palavra traduzida aqui por arrependimento é a palavra metanoia, que literalmente significa o quê? Uma mente, noia, é derivado de nous, que é a palavra grega preferida no Novo Testamento para mente. Meta é algo que expande, algo que é transformado, algo que é enriquecido, que vai além. O que Paulo está dizendo é que a tristeza, segundo Deus, produz metanoia. Ou seja, a mente é expandida, a mente vai além, a mente passa a pensar sob novas perspectivas. E isso, sabe o que produz? Salvação. Salvação aqui, não no sentido estrito de justificação, mas salvação no sentido de transformação da nossa vida em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixarmos de sermos instrumentos de manobra do maligno, de andarmos segundo a carne e o mundo, sermos salvos dessa condição. Isso é a salvação que Paulo se refere aqui. O que nos faz, então, sermos salvos dessa condição e levados a uma condição de salvação, no sentido de pessoas que cumprem o mais plenamente possível o propósito de Deus para a sua vida? Metanoia. E o que muitas vezes produz metanoia? Tristeza. Tristeza produz metanoia. Agora, Paulo sabe que a tristeza, segundo o mundo, tem o potencial de produzir não salvação, não vida, mas morte. E eu quero apresentar aqui, e na apostila que eu distribuí na semana passada, isso é explicado, é bem melhor explicado, bem detalhado. Você pode encontrar no ensino de Paulo esse reforço, essa ênfase de que existe sempre a tristeza segundo o mundo. Então, cuidado! A tristeza profunda e a depressão na sua vida pode ser segundo ao mundo. Mas Paulo ensina que é possível que nós tenhamos uma tristeza segundo Deus. Qual a diferença? Primeiro, a tristeza segundo o mundo deixa-nos presos a um círculo vicioso de autocomiseração, da busca de culpados pelo nosso sofrimento, e isso acaba produzindo o quê? Mais tristeza, mais amargura, mais ressentimento, mais depressão. Mas a tristeza, segundo Deus, sempre é acompanhada de uma expansão da nossa percepção sobre quem é Deus. Metanoia. Quem somos nós? De como o mundo funciona, de forma a produzir metanoia. Ou seja, uma mente que enxerga as coisas de maneira diferente. Uma mente livre, certo? Essa é a primeira marca da diferença entre a tristeza segundo o mundo e tristeza segundo Deus. Segunda marca, a tristeza segundo o mundo, e nós poderíamos dizer uma depressão segundo o mundo, não traz mudança interior, levando-nos a viver cada vez mais autocentrados. Ao passo que a tristeza segundo Deus traz transformação, que nos capacita a ajudar a outros que estejam passando por sofrimento. Por isso que Paulo diz, e segundo aos Coríntios é uma carta em que Paulo apresenta isso por excelência. Lembram-se da abertura da carta? A consolação que tenho recebido de Deus
é o grande instrumento para espalhar, para disseminar essa consolação para vocês. Olha que coisa bonita, né? A transformação, a consolação em meio aos gatilhos para a tristeza que Paulo está experimentando. Aquilo ali, Paulo tem certeza, será um instrumento para transformá-lo de forma que ele esteja capacitado a consolar, a ajudar outros que estejam passando por sofrimento. Essa é a tristeza segundo Deus. É a tristeza da livremente. Terceira característica, a tristeza segundo o mundo abre portas para as trevas utilizarem o nosso sofrimento para trazer destruição e morte em nossa vida e na vida dos que nos cercam. Sempre devemos olhar esse potencial que a tristeza tem de propagar trevas, de propagar morte. Mas a tristeza, segundo Deus, enxerga sempre o contexto do mundo espiritual, o contexto de que estamos, sim, envolvidos numa guerra e que Satanás, segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 11, está querendo levar vantagem sobre nós. E para isso, muitas vezes, ele pode usar a tristeza em nossa vida e a tristeza que nós, muitas vezes, provocamos na vida dos outros. Aquilo ali pode ser um instrumento de Satanás, para que Satanás leve vantagem sobre os membros do corpo de Cristo. Então, a tristeza, segundo Deus, sempre está procurando discernir isso. O mundo espiritual, o que está envolvido, e não permitir que aquela tristeza, em minha vida, na vida da minha família, na vida do corpo de Cristo, não abra as portas para as trevas cumprirem os seus propósitos. Finalmente, a tristeza, segundo o mundo, fixa os olhos no que se vê e é transitório. Essa é outra marca da tristeza, segundo o mundo. Você fica num círculo vicioso, de tal maneira que a sua mente só consegue olhar, tomada pela tristeza, tomada pela depressão, a sua mente só consegue olhar para aquilo que se vê e é transitório, encontrando motivos de frustração e desespero ao contemplar o desgaste que se abate sobre o nosso exterior. Entenderam isso aqui? E a tristeza, segundo Deus? A tristeza, segundo Deus, ela é vivida, ela é experimentada, ela é assimilada, mas quando é segundo Deus, ela faz-nos olhar para frente e entender que os sofrimentos leves e momentâneos do presente são uma oportunidade de produzir para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Na belíssima passagem de 2 aos Coríntios 4:16. E por isso, a tristeza não produz morte. Passamos pela tristeza, experimentamos a tristeza, mas não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o meu foco não está no homem exterior. Ele pode se corromper. Mas eu não desanimo, por quê? Porque o interior se renova de dia em dia e a tristeza pode ser um instrumento para essa renovação de dia em dia do homem interior. Bem, sobre este pano de fundo, eu quero agora acompanhar com você a aplicação das 5 disciplinas do programa Livremente à questão da depressão. Uma vez entendido isto que eu apresentei até aqui, vamos ver como, na prática, as 5 disciplinas do programa Livremente são úteis para lidar com a tristeza em todos os seus tons, inclusive na forma de depressão. Quero dar oportunidade. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Antes da última etapa aqui, que eu vou entrar pisando no acelerador? Não? Eu acho que essa aula é muito teórica, né? Nós não sabemos na prática o que é isso, então não. Ok.
Tem algum comentário, alguma pergunta? Então vamos lá. Programa livremente aplicado à depressão. Vamos, primeiro passo, primeira disciplina do programa livremente. Você quer abordar a depressão biblicamente? Então, primeiro grande cuidado, não se esqueça disso. Olhe o que está se passando nos 3 níveis, porque a tristeza e a depressão, elas têm o alcance integral. Espírito, alma e corpo. Vamos nos lembrar disso? Se você quer olhar a depressão, nunca olhe só para o lado exterior, as manifestações dela no mundo exterior. Sempre observe isso, que nós temos um espírito e que, por natureza, os vírus da insegurança e da soberba e da culpa estão se alimentando lá no nosso espírito, e isso muitas vezes pode ser o pano de fundo da depressão. Então, olhar os 3 níveis sempre, olhar as 3 dimensões sempre. Vamos então destacar vamos fazer algumas informações aqui sobre os 3 níveis. Primeiro nível, a depressão na dimensão biológica. Lembrando sempre que os níveis não podem ser enxergados em separados, eles estão sempre juntos. Mas vamos lá. Quando nós olhamos para a dimensão biológica, nós sabemos, e os estudos, a ciência, tem feito avanços extraordinários nessa questão de como nosso corpo depende de uma química para a gente se sentir alegre ou para a gente não se sentir triste. Especialmente um neurotransmissor chamado serotonina, acho que você já ouviu falar sobre ele, né? Mas a serotonina, ela cumpre esse papel de regular as emoções. Quando o nível de serotonina fica mais baixo do que o normal, do que deveria, mas alguns outros transmissores, como dopamina, noradrenalina, eles assumem, podemos dizer assim, assumem um comando. Então, nós ficamos mais impulsivos e os nossos humores se alteram mais amplamente. Então, no nível biológico, o que está por detrás de quadros depressivos, nas suas diversas intensidades, é essa descompensação dos neurotransmissores, de tal maneira que, por exemplo, se a dopamina, eu falei sobre a serotonina, mas a dopamina apresenta níveis muito baixos e estresse crônico, atenção, estresse crônico, um dos efeitos comuns dele é reduzir os níveis de dopamina em nós. Quando a dopamina fica alterada, fica reduzida, é muito comum nós passarmos por quadros depressivos. Então, quando nós passamos por quadros depressivos, ou seja, trazidos por essa deficiência de neurotransmissores, receptores, reguladores da emoção, isso fatalmente vai afetar a nossa psique. Eu quero trazer esse versículo porque ele, escrito lá 2.600 anos atrás, mostra como é tudo integrado, né? Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio para o corpo, mas a tristeza na alma acaba com a saúde do homem. Eu não vou me estender aqui, mas você entende bem o quanto esse versículo está cheio dessa visão de alcance integral da tristeza e do potencial dela de se espalhar e, como o sábio diz aqui, tristeza na alma, acabar com a saúde do homem como um todo. Quando no nível biológico aqueles neurotransmissores passam por aquela descompensação, nós temos, no nível psicológico, vulnerabilidades muito,
muito comuns ou muito padronizáveis ligadas à depressão. Todos os estudos de quadros depressivos apontam para essa questão de que a depressão ela opera em nossa mente formatando ou reformatando a nossa mente para o que os psicólogos chamam de um modo de pensar negativo. Não sei se você está me entendendo. É uma reformatação da sua mente. Há muito aqui de entrar no piloto automático. A pessoa nem está se esforçando para pensar naquela maneira, mas ela pensa assim. Ou seja, o modo de pensar negativo é olhar sempre os defeitos, as imperfeições, os erros e, em geral, associar a si mesmo. Tudo está assim por minha culpa. O copo está sempre meio vazio, sempre. Agora, um outro padrão mental no nível psicológico ligado à depressão, obviamente, atua junto com o primeiro, modo de pensar negativo. É muito fácil ser o alimento para quê? Para o modo de pensar desesperançoso. Os psicólogos psicólogos e psiquiatras chamam isso de atributos de desesperança, que tomam conta da mente do deprimido, tomam conta da mente da pessoa que está profundamente triste. Ela realmente, lembre-se, mente é percepção, convicção e expectativa. A percepção, a convicção e a expectativa, tudo isso é tomado por esse senso de desesperança. Não tenho controle, não ganharei controle, vai dar tudo errado, portanto, a depressão se instala e fica lá. E essa depressão, ela acaba sendo o instrumento para uma série de outras dinâmicas psicológicas que vão se alimentando da depressão e produzindo seus frutos nocivos. Culpa neurótica, remorso improdutivo, desesperança, como eu já notei, aquela tristeza que vira algo emocional, 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 e nunca se resolve, e nunca se resolve. Autocomiseração, impulsividade, autossabotagem, e a gente poderia falar aqui de uma série de outros. Mas eu espero que essa síntese aqui tenha chamado a sua atenção para o fato de que temos que olhar para o que acontece no nível biológico, sem dúvida. Temos que olhar também para o que acontece no nível psicológico, sem dúvida. Agora, ficaremos com uma visão extremamente limitada e míope se não olharmos também, ao mesmo tempo, para o nível do espírito. E nós sabemos que lá no espírito, e já hoje é o nosso 9º encontro, desde o primeiro encontro eu estou falando sobre isso. Eu espero que essa altura do campeonato você nem precise mais ouvir sobre isso, né? O quanto os vírus da insegurança, da soberba e da culpa são eficazes nessa capacidade de fazer com que o nosso espírito fique cada vez mais fechado nos processos de orgulho, de falta de perdão e de profunda insegurança. E no final das contas, o que isso acarreta? A constatação de que são as dinâmicas na nossa existência baseadas na graça e paz. Essas dinâmicas têm um poder enorme de desativar esses processos psicológicos. Por quê? Porque nossa carência maior é graça e paz, curando-nos no espírito. Essa cura no espírito tem um potencial enorme de fazer o quê? Essas dinâmicas e muitas outras ligadas à tristeza e à depressão, elas vão sendo desarmadas, elas vão sendo tratadas. Essas e muitas outras. Remorso improdutivo, autocomiseração, autossabotagem, impulsividade, tudo isso vai sendo tratado quando
a graça e a paz passam a ser uma experiência, algo que vai tomando conta da minha vida. Este é o primeiro, essa é a disciplina para a gente sempre levar em conta. Diante da tristeza, diante da depressão, olhar o alcance integral. Agora vamos aos passos seguintes, às disciplinas seguintes, e eu vou tratar da 2 e da 3 aqui no mesmo momento. Ou seja, você se lembra que a segunda é consciente crescente de quais são os meus padrões mentais e os meus gatilhos emocionais. E a terceira é consciência de como esses padrões e esses gatilhos estão ligados a minhas necessidades espirituais. Então, deixe-me explicar aqui como que essa disciplina 2 e essa disciplina 3 devem ser encaradas em conjunto na questão da depressão. E a maneira que eu quero abordar isso é o seguinte: os gatilhos e os padrões criam jaulas mentais. E essas jaulas mentais, elas se alimentam, elas estão ligadas a meus desejos, aos meus anseios do espírito. Eu trouxe aqui 4 jaulas mentais tipicamente ligadas à depressão. Eu gostaria que você levasse isso para a sua vida, refletisse sobre isso e buscasse a iluminação do Espírito de Deus, buscasse o efeito da palavra de Deus para trazer esse discernimento se essas jaulas mentais estão se manifestando na sua vida, porque isso é um sinal de que nesse tema da tristeza e da depressão, você está ingressando o território da tristeza segundo o mundo e não da tristeza segundo Deus. Primeira jaula, obviamente, tem a ver com aquilo que eu acabei de mostrar sobre o que as ciências da mente têm mostrado. Olhar pessimista. O quanto você é prisioneiro dessa jaula e em que momentos? É um padrão mental que supervaloriza os aspectos negativos de tudo. Então, é obviamente que se você está nessa jaula, não é difícil encontrar gatilhos para você entrar em depressão. Segunda jaula, já falamos sobre ela aqui também, desesperança. Cuidado, porque isso pode ser, de novo, é uma jaula mental, é um padrão mental. A força ou o efeito poderoso do padrão mental é que normalmente ele tira a consciência. Nós não temos consciência dele muitas vezes. Nós entramos no piloto automático do padrão mental. A mente faz a pessoa crer que ela perdeu o controle das situações e que, portanto, o futuro será sombrio e doloroso. Deixa eu contar aqui uma história. É real. Aliás, quantas histórias como essa nós vemos na nossa existência, né? Eu vou contar a história de uma moça chamada Bruna, nome fictício. Bruna, ela precisou ser tratada, né? E felizmente um tratamento pastoral, um conselheiro espiritual, uma conselheira espiritual, junto com tratamento, com psicologia, psiquiatria, porque Bruna entrou num estado severo de depressão. Ela tinha 13 anos, e já estava muito, muito, muito deprimida. E ao conversar com ela, não foi difícil enxergar um elemento fundamental que gerou para gerar essa depressão. Não foi só esse, mas esse foi fundamental. Bruna morava numa cidade, estava acostumada a frequentar uma escola, tinha as suas amigas, os seus relacionamentos. Bruna, aquele era o mundo dela. Por razões de mudança de emprego do seu pai, a família teve que ir para uma outra cidade. Pois bem, a necessidade de adaptar-se a uma nova escola, a uma nova rede de relacionamentos, fez com que a Bruna fosse tomada por uma sensação de completa falta de controle.
Aquele foi o gatilho para ela. Aquilo se tornou o evento estressante para ela. Ela não conhecia ninguém numa idade como essa, né? Ela não conhecia ninguém, tudo novo, professores novos, colegas, amigos. Pois bem, aquilo fez para a Bruna o papel do elemento que desencadeou a Bruna entrar na jaula da desesperança. Chegou a um ponto que a depressão estava tão severa que ela nem saía de casa, mais saía, ou queria sair. Quando, conversando com ela, as pessoas começaram a conversar com ela, perceberam uma desesperança profunda. Uma moça de 13 anos, ela estava convicta de que o futuro dela seria sombrio e doloroso. Ela perdeu o controle das situações. Ela estava profundamente deprimida. Ela estava na jaula da desesperança. Mas vamos a uma terceira jaula também, muito comum na tristeza e na depressão. A jaula que nos faz entrar numa caverna. Caverna da autopiedade. Pobre de mim. Entende isso, né? Tanta coisa que eu fiz, e é isto que eu recebo em troca. Tenho ou não motivos para ficar triste? Tenho ou não motivos para ficar deprimido, deprimida? Pobre de mim! Não é isso que eu mereço! Percebe? Jaula. Jaula. Quarta jaula. É muito fácil. Obviamente, essa quarta jaula ela se alimenta das outras três. É muito fácil. A partir da visão pessimista, a partir da desesperança, a partir da caverna da autopiedade, nós introjetarmos, atenção, introjetamos um modelo mental, uma forma da mente pensar que gera essa convicção. Não tem sentido. Não tenho utilidade. Não consigo desempenhar. A minha mente, funcionando dessa maneira, faz com que eu sinta um profundo vazio de sentido para a minha vida e uma convicção de que nada que eu possa fazer será significativo e útil. 4 jaulas. 4 jaulas. Que, uma vez presentes em nós, e o gatilho e o fator estressante que faz com que essa jaula se instale, varia de pessoa a pessoa. Mas uma vez que essa jaula, uma vez que ela está instalada, a tristeza e a depressão nutrem-se lá do meu espírito, da culpa, da insegurança, do orgulho, e isso me coloca um círculo vicioso da tristeza segundo o mundo, da tristeza que destrói, muitas vezes, da depressão. Eu quero aproveitar, então, essa apresentação das 4 jaulas e estudar com vocês um caso. Nós temos feito isso aqui ao longo do nosso curso, estudos de casos bíblicos. Aqui para o nosso consultório, um personagem bíblico muito conhecido, que entrou num momento de profunda depressão, que ficou o nosso querido profeta Elias. Deixe-me colocar um recado aqui para vocês. Uma das práticas do nosso curso foi justamente essa, procurar passar a teoria, o conceitual, mas também a prática, e dentro do possível com as histórias bíblicas. Nós estudamos Caim, nós estudamos Pedro, nós estudamos Paulo, nós estudamos Davi. É verdade que um pouco só, teríamos muito mais para estudar. Desses personagens, são 4 personagens com uma descrição riquíssima na Bíblia de quadros mentais com um potencial enorme de produzir uma mente escrava, mas alguns deles encontraram ou deram espaço para a terapia de Deus e experimentaram uma livre mente. Faltou tempo, por exemplo, para a gente falar sobre Jonas, faltou tempo para falar sobre o que eu considero que é o caso mais rico, mais detalhado de mente prisioneira nas Escrituras, que é
Saul. Aliás, eu fiz bem em não entrar em Saul, porque dificilmente eu gastaria menos de 2 aulas para falar de Saul. Saul, hoje, com tudo que a abordagem científica, a abordagem das ciências da mente tem trazido sobre os transtornos da mente, Saul seria um caso assim interessantíssimo para ser estudado e ser ajudado. Hoje, certamente, um psiquiatra conversando com Saul e acompanhando a vida dele diria que tratava-se de uma pessoa com alguns transtornos, mas especialmente o que hoje é chamado transtorno bipolar. Saul sofria de um transtorno bipolar. Antigamente, isso era chamado de ocorrência maníaco-depressiva. Hoje, o tema hoje em dia é chamado de transtorno bipolar. Nós acompanhamos uma pessoa que, por cerca de quase 40 anos, e é uma coisa que também você deve tomar cuidado. Eu disse que não ia falar e estou começando a falar, mas ok. Tem quase 40 anos de vida, gente. Quase 40 anos de vida. Olha que material riquíssimo para uma avaliação de saúde mental. Mas as diversas ocorrências, os diversos episódios na vida de Saul, inclusive o último episódio dele, o seu suicídio, são muito facilmente associáveis a transtorno bipolar. E é uma história, então, cheia de significados para a gente, e entre eles o quê? Do seu transtorno mental, e apesar dele ter recusado a terapia divina, muitas vezes, foi um homem cuja vida foi fundamental para que a história da salvação seguisse. Ouça o que eu falo. A história da salvação, que culminou na vinda do Messias, a primeira vinda do Messias, e que vai se completar com a segunda vinda dele, a história da salvação em grande parte, ou teve capítulos fundamentais, a partir da vida de Saul. Aqueles 40 anos de Saul. E com todas as suas dificuldades mentais. Fecha parênteses. Vamos para Elias. Fica aqui o convite para você estudar Saul. Primeiro Reis, o livro de Primeiro Reis, quase todo, desde o capítulo 9, capítulo 10 até o final, é um material riquíssimo para se estudar o que é uma mente prisioneira, mas que se recusa à terapia da livre mente. Mas vamos para Elias. Elias foi um homem que viveu durante muito tempo, foi um homem extremamente produtivo, frutífero. Deus usou muito ricamente para trazer os israelitas, trazer o povo de Israel a compreensão dos seus desvios, dos seus pecados e, particularmente, do rei Acabe, que estava absolutamente rompido da sua aliança com Deus e tinha feito aliança com os deuses pagãos e tinha influenciado todo o sistema de culto de Israel para um desvio tremendo, um afastamento tremendo da santidade requerida para a vida de Israel. Então, Elias, durante muito tempo, foi um instrumento de Deus para isso. Mas, quando chegamos no capítulo 19, aconteceu estranhíssimo. Hoje em dia, nós usaríamos o termo Elias surtou. Hoje a gente falaria isso, né? Surtou. Tinha acabado de acontecer no capítulo 18, aquela cena do confronto com os profetas de Baal, e toda aquela cena de Elias tendo sido poderosamente usado por Deus para envergonhar Baal e os seus profetas. Tinha acabado de acontecer isso. E agora, aqui no capítulo 19, os primeiros versículos dizem que chegou aos ouvidos de Elias que Jezabel, a esposa idólatra de Acabe, tinha feito um juramento a si mesma e para todos ouvirem,
que ela iria matar Elias. Vejam só que coisa. Esse foi o gatilho. Esse foi o gatilho. Muito estranho, não é? Para quem tinha passado pelo que Elias passou. A partir dessa notícia, Elias, como o texto diz aqui, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Precisa de algo mais para mostrar que quadro depressivo é esse? Que nós estamos aqui diante de uma pessoa que entrou fundo num vale da tristeza, numa depressão profunda? Está claro aqui, né? E o que nós vemos é que, à medida que nós acompanhamos o que aconteceu antes e o que vai ocorrer aqui no capítulo 19, nós vemos alguém que se deixa entrar nessa espiral destrutiva, nessa espiral de morte, da depressão, que começa com medo e fuga, que leva à solidão, leva a um deserto, que faz surgir a depressão. Quando nós paramos para estudar como que isso aconteceu, as 3 disciplinas do programa Livremente são instrumentos muito úteis para nós estudarmos ou entendermos por que isso aconteceu com Elias. Lembrem-se, primeira disciplina, alcance integral. Então nós precisamos olhar o que está acontecendo não só no corpo, ou mesmo não só na psique, mas no espírito de Elias. Segunda disciplina, gatilhos, estressores e padrões mentais. Qual foi o gatilho e que padrão mental sustentou essa reação de Elias? E terceira disciplina, como que os padrões mentais, os gatilhos alimentam-se das necessidades espirituais. Quais as necessidades espirituais de Elias? Então, primeira grande pergunta, qual foi o gatilho emocional que desencadeou a depressão de Elias? Posso correr, gente? Eu vou correr mais aqui, tá? Para ver se a gente acaba em 10 minutos. O gatilho emocional. A perseguição promovida por Jezabel. Jezabel era uma mulher não só de falar, era de fazer. E ela disse: se amanhã, nesta hora, eu não tiver matado você, matado Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor. Uau! Aquele homem que tinha sido capaz de enfrentar todos os 400 profetas, o próprio Baal, agora fica cheio de medo de uma ameaça de uma mulher cujo Deus havia sido desmoralizado. Me entende? Não é alguma coisa difícil de explicar? Difícil de explicar para quem não olha quem nós somos por dentro. Era para ser um gatilho desses? Foi. Aquilo ali desencadeou a depressão de Elias. Elias teve medo, diz o texto, fugiu para salvar a vida. Além de medo, Elias optou pela solidão. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Além da solidão, Elias optou pelo deserto. Entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Fuga, medo, solidão, deserto, depressão profunda. Pediu a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Bem, o quadro aqui de Elias é esse. Agora, o mais rico aqui é nós acompanharmos a terapia de Deus. Deus reconheceu os gatilhos. Deus reconheceu os padrões mentais, as jaulas mentais. Deus levou em conta as necessidades espirituais de Elias. Vamos acompanhar isso aqui rapidamente?
eu vou disponibilizar esse material e você poderá estudar depois. Mas veja só como claramente aqui, Deus, em primeiro lugar, olhou as necessidades biológicas. Ele está tratando dos gatilhos e dos padrões mentais e das necessidades espirituais. Mas, obviamente, Deus começa levando em conta que Elias era um corpo. Ele tinha suas necessidades biológicas. E Deus, então, como nós sabemos, providenciou através de um anjo, as condições para que as necessidades biológicas de Elias fossem atendidas. Sono, comida, água. Sono, comida, água. Uma vez que isso foi provido, Deus tratou das necessidades psicológicas de Elias. No nível psicológico, Deus reconheceu que Elias estava com a alma confusa. Elias estava abrigando pensamentos equivocados. Atenção, como isto é comum em nós, nas nossas jaulas mentais, muitas vezes na forma de tristeza, às vezes de ansiedade, às vezes de medo, às vezes de raiva. No fundo, isso tudo está se alimentando com pensamentos, com premissas equivocadas. Elias estava convicto de que ele era o único que restou. Mentira! Falso! Mas era o pensamento dele. Elias estava tomado de sentimentos de autopiedade. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, enquanto eles rejeitaram a tua aliança. Deus precisava desmontar estas mentiras, esses enganos que estavam fazendo com que a psique de Elias estivesse imersa numa confusão, alma confusa. E é muito interessante, porque o instrumento que Deus usou basicamente foi o instrumento do quê? Do diálogo. Lembra Caim? Lembra Jonas? Jonas nós não estudamos aqui, mas eu falei sobre Jonas nos áudios. Enfim, lembra de Pedro? Lembra? Diálogo. Dia quer dizer através. Logos é palavra, aquilo que é falado. Deus dialoga, faz um diálogo. E esse é o seu instrumento terapêutico por excelência. Qual é o diálogo que está acontecendo aqui? Primeiramente, já vimos que Elias estava abrigando pressupostos errados. Então, o profeta, ele precisava ser chacoalhado, ele precisava ser desmontado numa série de pressupostos que estavam ali servindo como um instrumento para quê? Nós já sabemos disso, para que o espírito de Elias estivesse apartado da graça e da paz. No fundo, Deus sabe, né? Sempre sabe, que o que Elias precisava era de graça e paz. Mas é impressionante como Deus reconhece que nós somos, sim, psique, e a nossa psique precisa ser tratada. A palavra do Senhor, versículo 9, diz: a palavra do Senhor veio a ele, e as perguntas de Deus, ou a pergunta de Deus, que aparece no versículo 9 e no versículo 11, exatamente a mesma pergunta. Essa pergunta em si mesmo, ela é tremendamente educadora para nós. Deus quer fazer isso conosco hoje. Elias, o que você está fazendo aqui? Se nós ouvíssemos com mais frequência a palavra do Senhor falando isso conosco, hein? O que você está fazendo aqui? É claro que aponta para quê? Elias, você tem consciência. Você tem consciência do que trouxe você até aqui?
Você tem consciência do que está sustentando o seu estado mental e emocional? Lembram-se, Deus humildemente pergunta para Caim: é razoável isso que você está sentindo? Deus pergunta praticamente a mesma coisa para Jonas. Deus, Jesus, pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E tudo isso é a mesma pergunta que está sendo feita aqui a Elias. Consciência! Você tem consciência do que trouxe você até aqui? Do que sustenta esse seu quadro psicológico? Deus então sabia que a mente de Elias estava escravizada, encerrada em 4 jaulas mentais. E através daquele diálogo, o Senhor Deus estava procurando fazer com que o profeta tomasse consciência disso. Porque a consciência é um passo fundamental para a liberdade. Primeira jaula, Elias, na realidade, as 2 primeiras jaulas que eu já mencionei, Elias estava preso tanto a um olhar pessimista quanto à jaula da desesperança. Eu vou deixar por sua conta estudar isso no capítulo 19. Mas é muito fácil. A partir do instante em que Elias aceita o convite de Deus e começa a dialogar com Deus, o discurso de Elias, a fala de Elias, traz à tona as jaulas mentais dele. Pessimismo, desesperança, sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Elias estava preso a uma convicção de que as coisas não iriam mudar. E aqui a gente entende, né? O que fez com que o botão de fuga foi acionado na mente de Elias diante da ameaça de Jezabel? Foi isso aqui. Ele chegou à conclusão, depois de tudo que eu fiz, depois de todos os perigos que eu passei, depois de todas as lutas que eu enfrentei, depois de todas as iniciativas que eu empreendi, nada vai mudar! Nada vai mudar! Então, chega! Entendeu? Caverna da autopiedade. Elias está preso na caverna da autopiedade. E aqui no caso de Elias, a caverna é também uma caverna física. Ele entra, depois de 40 dias e 40 noites, indo até o Monte Sinai, ele entra numa caverna. E ali, como se Deus faz pela segunda vez a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus está querendo que Elias saia não da caverna, não somente da caverna física, mas Elias está cheio de autopiedade. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares. Sou o único que sobrou. Quanta autopiedade! Mas era o mundo dele. Era o mundo dele. Era nisso que ele acreditava. E Deus levou isso em conta na terapia. Aula 4. Minha vida não tem sentido, não tem utilidade. Versículo 4. Era assim mesmo que Elias via o mundo. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O que Deus faz, então? Deus trata... Lembre-se que Deus tratou do bios, Deus tratou do corpo. Agora Deus trata da psique. Deus traz consciência dos gatilhos e permite que Elias ressignifique cada interpretação, cada modo de ver que ele tinha adotado até então. Aqui estão os versículos, você pode estudar aí durante a semana. Deus corrigiu os pensamentos de Elias, fazendo ver que existiam milhares de outros israelitas fiéis. Versículo 18. Deus convidou Elias a sair da caverna, falando por 2 vezes ao profeta: por que você está aí? O que você está fazendo aí? Com isso, a mente de Elias estava sendo libertada. Mas para completar, Deus é o terapeuta perfeito. Ele tratou das necessidades físicas, ele tratou
iluminou a mente de Elias para ele enxergar as jaulas e deu oportunidade de Elias sair das jaulas. Mas o tratamento completo precisava levar em conta as necessidades espirituais. Deus sempre faz isso. Pena que nós não temos mais tempo aqui. Mas se você olhar o texto todo, você vai ver que Deus maravilhoso. E que maneira ele encontra de tratar o espírito de Elias. As principais carências no espírito de Elias eram sede por realização, sede por pertencimento, anseio por utilidade e sentido. Elias estava usando a sua missão profética da mesma maneira como nós usamos muitas vezes a nossa profissão, a nossa carreira, o nosso papel no lar, como mãe, como pai, como provedor. Usamos isso como Elias usou sua carreira de profeta. Para quê? Uma tentativa de atender o anseio humano. Aceitação, utilidade e propósito. Elias precisava ser tratado nisso também. Porque essa é uma escravidão espiritual. Sim. Deus precisa libertar-nos também nisso. Já falamos aqui, não tem nenhum problema de ansiar por aceitação, utilidade e propósito. O problema está em colocar a nossa missão, o nosso desempenho, a nossa produção como instrumento para satisfazer as nossas carências por aceitação, utilidade e propósito. Aí, minha amiga, meu amigo, aí os vírus da insegurança, do orgulho e da culpa deitam e rolam. Elias precisava ser tratado disso. E a maneira como o Senhor trata Elias é belíssima, belíssima. Começa quando Deus, depois das forças restauradas de Elias, diz para ele ir a um lugar chamado Horebe ou Sinai. Oh, só aqui já é uma indicação linda, linda. Deus quer que Elias vá ao monte de Deus. O monte, por excelência, da revelação do Deus da aliança. O monte, por excelência, o ponto geográfico onde esse Deus da aliança se manifestou. Elias vai lá. Só isso já é um sinal de como Deus está querendo tratar do espírito de Elias. Elias ele já vivia sequestrado mentalmente com uma sensação de que, assim como os israelitas, depois de terem recebido a revelação no Sinai, falharam pela sua rebeldia, pelo seu coração endurecido, falharam em ir para a terra prometida e morreram em Cádiz Barneia. Elias olhou, é isto que deve acontecer comigo, porque eu também falhei. E não só eu falhei, a minha geração falhou. Depois do que aconteceu no Sinai, nós falhamos na jornada para a terra prometida. Eu quero morrer. E Deus trata Elias, levando-o para onde? Para o Sinai. E ali no Sinai, Deus trata o espírito de Elias, observe como em duas ondas, eu estou chamando aqui de ondas. Primeira onda, tudo meticulosamente planejado e dosado por Deus para Elias ser tratado, para a terapia funcionar. Primeira onda, Deus faz Elias sair da caverna. Você pode estudar isso depois. Segunda onda, na entrada da caverna, acontece aquela revelação de Deus. Elias percebe um vento forte e grande, um terremoto e um fogo. Mas só quando um som de suave sussurro é ouvido, é que Elias se reconecta com aquilo que efetivamente ele estava ansiando. O vento, o terremoto e o fogo serviram de instrumentos de Deus
para dizer para Elias, não é isto, não é isto, não é isto. Assim como em nossas vidas. Deus, para tratar do nosso espírito, precisa dizer, não é isto, não é isto, não é isso. Até que quando estamos preparados, vem o é isto, é isto. E o que é isto? O que o suave sussurro trouxe à tona? A reconexão com a presença do Senhor. A reconexão com a presença do Senhor. A presença do Senhor é o efetivo instrumento para tratamento do espírito de Elias e também para o nosso tratamento. Aqui está, de forma oculta, o princípio da graça como nosso restaurador espiritual. Não tenha dúvida, no versículo 11 Deus diz, saia e ponha-se diante de mim no monte. E a partir dali, daquela reconexão com a própria presença de Deus, que nada é mais do que a graça e a paz sendo reconectados, Elias sendo reconectado com a graça e paz, é que a libertação do espírito efetivamente começa a ocorrer, que vai se manifestar na libertação da mente. Isso culmina com o quê? Com Deus dizendo, agora, Elias, vai, volte pelo caminho, vá para o deserto e unja. Agora Elias tem a missão renovada. Agora, qualquer semelhança com Pedro lá na praia, né? Não é coincidência. Lembram-se de Pedro na praia? Jesus e Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Depois da reconexão com o que efetivamente pode curar-nos no nosso espírito. A graça e a paz. Essa reconexão liberta-nos. Abre as jaulas da nossa mente. E é maravilhoso, eu vou mandar um material também para você estudar, como as chaves das jaulas mentais de Elias, que nós já mostramos aqui, as 4 jaulas, Deus como que entrega a chave, abra a jaula, Elias, e saia da jaula do olhar pessimista, saia da jaula da desesperança, saia da caverna da autopiedade, saia dessa jaula que aprisiona você numa visão de que a vida não tem sentido e de que você não tem utilidade. Saia da jaula, Elias. E isto aconteceu. E a partir daí, eu vou parar aqui, mas a vida do profeta continua. E você pode continuar a ler 1 Reis 20, 21, 22, 23. Você vê como Elias mostra que aquela depressão foi curada. Ele voltou a ser alguém útil. Ele voltou alguém a cumprir o propósito. Ele voltou a ser alguém que no final pôde dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque foi curado na sua depressão. Bem, eu espero que vocês, ao longo desse tempo, então, eu tenha contribuído pelo menos um pouco para vocês, para nós entendermos que precisamos ter a mente livre, ter o espírito tratado e, assim como Elias, podermos ser funcionais como servos de Deus, podermos dar frutos no reino de Deus. Não importa se é depressão, se é a raiva, se é o medo, se é a ansiedade, e os seus gatilhos, e os seus padrões mentais, e os seus maus hábitos, tudo isso nos circunda. Mas há um caminho para nós encontrarmos a liberdade. Começa com um espírito tratado continuamente, experiência cada vez mais profunda de graça e paz. Irradia-se para uma mente livre, que funciona discernindo, percebendo, discernindo, realimentando as suas convicções
e estando cheio de esperança. Isso é uma mente livre para cumprir os propósitos de Deus. E aí é dar frutos. E aí é dar frutos. Eu quero convidar você para ler, para estudar Davi. Aqui a gente não teve tempo, mas nos áudios, eu mandei muitos áudios sobre Davi. Davi é outro caso sensacional, maravilhoso, de alguém que foi lá no fundo do poço, em diversas prisões, em diversas jaulas mentais, mas que descobriu o caminho da reconexão com a graça e a paz. E hoje é um exemplo para nós que queremos a mesma coisa. Eu termino como comecei. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não nos deixemos submeter novamente a um jugo de escravidão. Mais uma vez, desculpem aí por extrapolar o horário, mas se alguém ainda quiser fazer aqui alguma colocação, algum comentário, estou às ordens. Desde já, profunda gratidão aqui do coração por vocês terem permitido aí esses nossos encontros e terem aguentado esse professor chato aqui. Luiz, quando você falou sobre aceitação, propósito e utilidade, você incluiu como necessidades espirituais, aceitação, propósito e utilidade. O risco, não ficou bem claro, o risco é quando nós direcionamos essas necessidades e aplicamos para cumprir propósitos humanos. É isso? Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta, Elaine. Obrigado. Não, o risco é nós tentarmos satisfazer essas... elas são legítimas, precisam ser satisfeitas. O risco está em nós tentarmos usar coisas, pessoas, nossas capacidades para tentarmos suprir essas necessidades. Então, a pessoa trabalha, seja no lar, seja no escritório, seja na arte, a pessoa trabalha para cumprir um anseio, sim, por realização, por significado, por aceitação. Até aí, nenhum problema. O risco está em fazer com que o trabalho em si se torne... você tem essa convicção de que é através do trabalho que você está matando a fome e a sede espiritual. Esse é o risco. Esse é um engano, né? Esse é um engano, porque isso nunca vai acontecer. A sua necessidade, o seu anseio é espiritual. Nada que parta do nível humano vai ser suficiente, tem poder para suprir isso daí. Tá? E isso estava acontecendo com Elias. Por tudo que a gente enxerga da história dele, é que ele estava muito voltado para si, para sua capacidade profética, etc. Aquilo estava virando um ídolo para ele. Então, nós não devemos, de jeito nenhum, abandonar essa conexão com o nosso espírito que está lá clamando por sentido, por significado. Maravilha. Agora, que a gente precisa ver, como Deus ensinou a Elias, que o quê? Que quem tem que satisfazer, quem só pode, o único que pode satisfazer isso, é o próprio Deus. E para isso ele faz uma aliança conosco. E oferece a sua própria pessoa, e oferece a sua própria presença. Essa presença vai nos habilitar, vai nos capacitar, vai nos dar talento, criatividade, inteligência, energia. Mas não é na inteligência, na capacidade, na energia que estão os meios para satisfazer a nossa fome. É só na presença de Deus, é só a presença dele, é só a conexão com ele, é só a graça e a paz dele. Não ficou mais claro? Sim, é porque nós vivemos num mundo assim concreto, né?
nossa relação com a vida, com a realidade, é toda assim física, né? E a nossa tendência de fazer as coisas de outro jeito, de um jeito que nós nos distanciamos de Deus e achamos isso muito natural, é um risco grande, né, Luiz? E Sem não, dúvida. e não saber como lidar com essas confusões que acabam criando dentro da cabeça, né? Nossa, o que está acontecendo, né? Aí de novo, queridos que estão conosco até agora, obrigado, continuem, eu vou continuar o que for necessário, mas fiquem à vontade, tá? Mas eu vou contar, Elaine, justamente por isso, porque essa é uma coisa muito prática, concreta, eu vou contar uma experiência que para nós aqui na família nos marcou até hoje. Pelo pouco, 2003, eu fui pela primeira vez desligado de uma empresa. Não, na realidade eu não fui desligado, eu fiz um acordo de sair. Mas, na prática, valeu como um desligamento de uma empresa que eu achava que era a empresa que eu ia ficar até o final da minha vida trabalhando lá e etc. Enfim, eu estava todo pilhado e, de repente, mudaram as coisas e eu saí. Enquanto, nesse processo de saída, eu estava conversando com uma outra empresa que me fez uma proposta. Tá? E aí, aqui em casa, a Natasha, né, me falou, aproveita esse tempo que você está... E aí realmente eu ia para outra empresa. Aproveita esse tempo que você está deixando a empresa A indo para B, vamos tirar umas férias para valer. Sua família precisa. Nessa época eu estava morando em BH e trabalhando no Rio, olha só, hein? A gente precisa disso. Sabe qual foi a minha reação, Elaine? Não, de jeito nenhum. Essa empresa B me ofereceu para começar a trabalhar lá na semana que vem. Vai que acontece alguma coisa e essa oferta não fica mais de pé, eu não vou dar chance. Não, eu não usei essa expressão. Né? Eu não vou dar chance para o azar, mas eu vou entrar logo. E é uma decisão que eu me arrependo até hoje. Foi muito mal tomada. Mas, quando eu olho por que eu tomei essa decisão, sabe por quê, Elaine? No fundo, isso, porque eu achava que era o meu esforço, a minha capacidade, o meu controle é que me daria essa transição que eu estava buscando. E eu fui incapaz de enxergar um negócio como esse, né? Que tinha outros clamores, por exemplo, esse da família, que se eu não estivesse tão agarrado a mim mesmo, entendeu? A minha visão de que eu era o provedor, de que era através da minha capacidade, se eu não tivesse agarrado tanto aquilo, eu provavelmente a gente teria tido esse tempo aí, 2, 3 semanas, não teria problema nenhum, né, para entrar na outra empresa, e eu perdi uma oportunidade era uma oportunidade sensacional da gente viver em família ali naqueles dias, e aí o tempo mostrou que esse era um ponto que eu precisava ser tratado. O problema não estava no trabalho, o problema não estava na carreira, né? O problema estava em minha visão de que eu não estava enxergando que o meu anseio profundo espiritual por carreira, por conquista, por reconhecimento, eu estava tentando atender com os meus controles, com as minhas capacidades. Entendeu? Uhum. Isso aí abriu a pesada. Entendo. Ô, Luiz, tudo isso gira muito em torno de dois pontos que você já vem falando bastante, sim, acho que foi até uma pergunta que eu já fiz, sobre cosmovisão e a nossa identidade em Cristo, assim, né? Tem que estar muito realmente bem firmado na nossa cabeça, assim, como a gente enxerga essas áreas à luz da Bíblia e como a gente vai se autoconhecendo de acordo conforme a gente vai vendo a nossa identidade em Cristo, assim, né? Totalmente. E na verdade, é uma coisa que eu tenho ficado, assim, muito preocupada, na verdade, acho que talvez pela fase que eu tô passando de vida, mas é o quanto o mundo tem deturpado e muito essa questão de autoconhecimento, né?
Você falou assim dessa questão de consciência, é um passo importantíssimo para a mudança, né, para a transformação. E eu não sei, mas eu tenho visto, pelo menos assim, na minha idade, né, nos jovens, no meu meio, que esse negócio de autoconhecimento não é falado, na verdade, não é muito conversado, não é muito desenvolvido, porque sempre vem com muitos estigmas, assim, de tipo, esse negócio de egocentrismo, de autovalorização, entende? Então, tipo assim, diferenciar realmente o que é bíblico e o que é autoestima, essas coisas, né, que o mundo deturpa, realmente tem sido um grande desafio para na minha geração, assim, né, para minha idade, acredito que para todas. E uma outra coisa que eu queria comentar, não sei se você já assistiu aquele filme Capitão Fantástico. Não. Nunca assistiu? Tem uma parte no filme que me chama muita atenção, que ele fala, ele usa uma sigla, STOP, né? E aí ele vai falando o S de stop, o T de think, o O de observe e o P de plan. E aí ele tem uma situação que acontece com o filho dele lá e ele fala, ele tá num perigo e ele fala assim, para, pensa, observe e planeja qual vai ser a sua ação. E aí, vendo a sua aula, eu vejo muito isso, tipo assim, esses pensamentos que atacam a nossa vida, que atacam a nossa mente, é muito porque a gente vive muito no automático. A gente tá o tempo todo com essas distrações, assim, né? E, tipo, naquela coisa de, sei lá, na pressa. Eu não sei, assim, eu, sei lá, tenho descoberto isso até na minha vida, né? Eu falo, Senhor Jesus, onde é que vai parar tudo isso, né? Enfim. Aí eu fico assim, stop, nice, stop. Só Ok. alguns comentários aí. Que Deus preserve você assim, obrigado. E é por isso que, aí, como último ponto, né? Quer dizer, último ponto, só um comentário aqui. Por isso a minha ênfase ao longo dos nossos encontros é no passo 5, né? A escolha. A escolha. Realmente, se nós olharmos, mudam ao longo do tempo os instrumentos que o mundo, a carne e o diabo usam para nos colocar no piloto automático. Muda a mesma. Colocar-nos no piloto automático. Através dos gatilhos, através dos hábitos, através dos modelos mentais, através das visões simplificadoras, reducionistas. É isso. Por isso que o programa Livremente, ele aponta, todos os 4 primeiros passos apontam para o 5º e último, que é escolha, escolha, escolha. Deus quer libertar a nossa capacidade de escolher. Isso é o essencial para a vida de Deus fluir em nós. Escolha. E a nossa mente tem que ser cada vez mais, como vimos desde a primeira aula, o grande instrumento usado por Deus para quê? Para apontar-nos o que é o bem. E aí nós podemos, já que eu sei qual é o bem, eu posso escolher praticar o bem. Discernir o que é o bem. E, em essência, é isso que é a vida cristã. Qual é o bem que cabe nessa situação? Qual é o bem que cabe nessa situação? Você pode chamar isso também de justiça. É outra palavra bíblica para a mesma coisa. Lembra lá do Tov, do Hará, lá de Gênesis 1 e 2? Qual é o Tov nessa situação? Qual é o Tov nessa situação? Deixa eu te dizer, é isso que Deus quer. E Ele promete dar tudo no céu e na terra. Tudo no céu e na terra. De recursos para quem se comprometer a praticar o bem. Para quem se comprometer a, uma vez discernido qual é o Tov, escolher praticar o Tov. É isso. Isso é andar no Espírito. Só que para isso nós precisamos de uma mente que funcione livremente. Uma mente que perceba, uma mente que discirna, uma mente que avalie, uma mente que guarde expectativas ligadas a esse mundo de Deus. É isso. Fiquem então, meus queridos e minhas queridas, os textos aí, com os áudios, e no meu WhatsApp, estou à disposição aí para a gente continuar
o diálogo. Mais uma vez, muito obrigado. Fábio, o Fábio está com a gente ainda. Fábio, muito obrigado pelo convite, meu querido. Obrigado mesmo. Oi? Nós que agradecemos. Você sabe que todo ano você tem um compromisso com a gente, né? Obrigado você por ter aceito o convite e encarado mais uma vez esse desafio agora virtualmente, né? Um tempo precioso. Somos gratos a Deus por isso. Obrigado. Eu só posso dizer que eu senti muito a falta de estar aí face a face com vocês, mas Deus sabe. E as sementes foram plantadas. Ô Fábio, você nos dirige aqui numa oração, concluindo? Eu oro sim, cara, com certeza. E nós queremos te agradecer mais uma vez por todo o teu cuidado, por essa oportunidade preciosa que a gente teve de nos encontrarmos aqui, de sermos dirigidos pelo Luiz, diante de tantas reflexões à luz da tua palavra. Nos ajude a processar o que ouvimos, a aplicar a dinâmica da nossa vida, a auxiliar os nossos irmãos. Amém. Que a tua boa mão seja com o Luiz, abençoando a ele, sua família, o seu trabalho, as oportunidades ministeriais que o Senhor tem dado para ele. Continue sendo um instrumento precioso nas tuas mãos. Abençoe cada irmão nosso que pôde participar desse tempo. Cada um, ó Deus, possa realmente experimentar a sua graça, experimentar essa mente que o Senhor nos dá, uma mente livre, uma mente que pode ser aberta dos nossos medos, das nossas ansiedades, tristezas. Sabemos que tudo isso também é graça do Senhor. Funcione a nossa semana, dá uma restante noite de descanso para todos aqui também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus.